Buenas! Muito bem, vamos ver como funciona CSS na prática. Para isso, vamos criar uma nova pasta para não misturar com os arquivos das aulas de HTML. Para fazer isso, em qualquer lugar aqui da nossa área de trabalho, clicamos com o botão direito do mouse, Novo, Pasta. Vamos nomear como curso de CSS. Abrimos a pastinha e aqui dentro podemos criar os nossos arquivos com bloco de notas, colocar o nome, mudar o tipo de codificação. Depois podemos abrir um editor de código, como fizemos antes. No entanto, vamos fazer um pouco diferente, para ver novas possibilidades. Eu posso fazer do jeito antigo? Claro que pode, vai funcionar do mesmo jeito, mas essa nova forma é ainda mais fácil, simples e profissional. Afinal, estamos dando os primeiros passos como desenvolvedores, então é importante seguir o que já é utilizado por profissionais da área. Primeiro, vamos abrir o Visual Studio Code. Para fazer isso, vamos aqui no menu Iniciar e procurar por ele, ou começar a digitar Visual, ele aqui. Clicamos, pronto, o Visual Studio Code está aberto. E se eu não tiver o Visual Studio Code instalado no meu computador? Bom, lá no curso anterior tem uma aula que mostra passo a passo como instalar o Visual Studio Code no teu computador. Mas é bem simples, é só ir no Google, digitar Visual Studio Code, no primeiro link, clicar em baixar, depois Next, Next, Next. É bem simples. Com o Visual Studio Code aberto, clicamos em File e depois Open Folder, ou clicamos aqui em Explorer e Open Folder. E vamos indicar onde está a nossa pastinha. Nós criamos ela na área de trabalho, então se ela tivesse aqui em C, deixa eu colocar o C, a gente ia procurar aqui. Mas como está na área de trabalho, clicamos ali, clicamos na pasta, selecionar pasta. O que fizemos foi indicar para o Visual Studio Code qual a pasta a gente quer abrir. Agora, com a pasta aberta no Visual Studio Code, podemos criar os nossos arquivos. Vamos clicar nesse botão Explorer para mostrar todas as pastas e arquivos que temos. Por enquanto, temos apenas a pasta que acabamos de abrir. Curso de CSS. Clicamos aqui em New File para criar isso mesmo, um novo arquivo em branco. Vamos chamar esse arquivo de CSS Inline. Então escrevemos CSS-inline e a extensão .html. Viu que mudou o ícone quando escrevemos HTML? O Visual Studio Code já reconheceu o tipo de arquivo. Esperto, né? Terminamos de escrever o nome do arquivo e podemos confirmar com a tecla Enter. O arquivo abre no editor e agora podemos montar a nossa página HTML escrevendo todas as tags HTML, head, title, body. Mas, se não quisermos escrever todas as tags, todas as vezes que criamos um novo arquivo HTML, podemos utilizar um recurso muito interessante do Visual Studio Code, que autocompleta os códigos para a gente. Para fazer isso, apenas escrevemos HTML no editor e vai aparecer algumas opções. Escolhemos a opção HTML5 e apertamos Enter. Então aqui no editor, começamos a escrever HT e ele vai nos mostrar. Selecionamos 5 e ele cria tudo para nós. Olha que interessante, criou toda a estrutura básica de uma página HTML5. Em Lang, alteramos para Português do Brasil e em Title, no lugar de Document, podemos escrever CSS Inline. Há 3 formas de inserir CSS nas páginas HTML. A forma mais simples é chamada de CSS Inline, onde podemos alterar diretamente a tag HTML. Dentro do body vamos criar uma tag. Digitamos H e será mostrada várias opções de H1 até H6 e outras tags com H. Escolhemos então o H1. Novamente o Visual Studio Code gera a tag completa para nós. Podemos escrever o mesmo texto que colocamos no title, CSS Inline. Vamos salvar o nosso arquivo. Quando tiver essa bolinha aqui, é porque não está salvo. Então, apertamos aqui em File, vemos aqui em Save, ou então Ctrl S para salvar. E agora a gente pode verificar como está a nossa página lá no navegador. Então, como já salvamos, vamos lá na nossa pastinha, criou o arquivo aqui para nós. Vamos dar 2 cliques nele. E está aqui então uma tag H1 com o que a gente escreveu lá dentro do código. Bem mais fácil, não é? Vou dar um pouco de zoom. Vamos voltar lá no nosso código. E aqui agora na tag de abertura, vamos colocar o nosso estilo. Então, aqui na tag de abertura, depois da palavra H1,
damos um espaço e começamos a escrever Style. E o Visual Studio Code já nos mostra aqui a sugestão. Apertamos Enter e vai aparecer várias opções aqui como sugestão. E isso ajuda muito no desenvolvimento dos nossos códigos. Nós podemos mudar algumas características da tag H1, como a cor, o tipo de fonte, o tamanho. Então vamos mudar a cor para azul. Então digitamos aqui Color, damos Enter e podemos escrever aqui Blue. Vamos salvar o nosso arquivo com Ctrl S e atualizar a página com F5. Olha lá. Então ficou em azul. Também podemos mudar a fonte e o tamanho. Para isso, basta colocar um ponto e vírgula entre cada uma das propriedades. Lá no nosso código, depois então aqui de Blue, vamos escrever font -family. Começamos a escrever e ele vai nos sugerir. Enter. E são mostradas várias opções de fontes disponíveis. Vamos escrever Verdana. E aqui depois do ponto e vírgula, vamos dar mais um espaço e escrever font size. Para alterar o tamanho da fonte. Vamos colocar 16 px. E com isso nós alteramos o tamanho original da tag H1. Então ficou assim. Style, cor, azul, a família de fontes Verdana e o tamanho 16. Ou seja, Style vai receber o que está entre as aspas, daqui até aqui, que é a cor azul, a fonte Verdana e o tamanho 16. Vamos salvar, Ctrl S e atualizar nossa página. Mudou, ficou bem menor, porque o H1 tem um tamanho de fonte bem maior por padrão. Vamos voltar no nosso código e adiciona mais uma tag H1. Então aqui embaixo, damos 2 Enter, escrevemos H1, Enter. E aqui dentro, outra tag H1. Salvamos com Ctrl S e atualizamos com F5. Podemos notar que essa segunda tag H1 está com a configuração padrão, ou seja, a modificação da tag anterior não afeta as outras tags, mesmo que essas tags sejam do mesmo tipo. Então, para cada tag H1 que for adicionado, devemos alterar as propriedades em cada uma. Vamos testar agora com a tag P. Então, aqui no código, abaixo dessa tag H1, adicionamos duas tags P. Digitamos P, Enter. No primeiro escrevemos parágrafo 1, clicamos aqui no final, apertamos Enter, P e Enter para criar um novo parágrafo. Então vamos escrever parágrafo 2. Vamos salvar, Ctrl S e atualizar, F5. Podemos notar que os dois parágrafos estão iguais. Mas agora vamos modificar as características de cada um. Voltamos aqui no código. Aqui no primeiro parágrafo, na tag de abertura, vamos adicionar Style. E nesse parágrafo vamos alterar o tamanho da fonte para 22 px. Então, escrevemos aqui font-size 22 px. Vamos salvar, Ctrl S e atualizar. Aumentou o tamanho do parágrafo 1. Agora vamos alterar o parágrafo 2. Então voltamos lá no código. Aqui na tag de abertura do parágrafo 2, adicionamos um atributo, como fizemos anteriormente. Style, font size, 32 px. Depois do ponto e vírgula, damos um espaço e vamos também mudar a cor. Color. E a gente pode escolher de uma lista de cores que tem aqui disponível ou simplesmente escrever Red. Vamos salvar e atualizar. Pronto. O parágrafo ficou então com 32 pixels, maior do que o primeiro, e com a cor vermelha. E assim por diante. É bem simples de modificar as configurações. Mas lembrando que como a gente está usando o CSS inline, precisa ser colocado em cada uma das tags, de forma individual. Nessa aula nós vimos como utilizar CSS inline diretamente nas tags HTML. Na próxima aula veremos a segunda forma de utilizar CSS. Até lá, abraço!